Olá, galera, tudo bem? Meu nome é Maria Luísa, sou aluna da Universidade Estadual do Goiás, Campus Nordeste, sede Formosa, e faço o curso de História no primeiro semestre. Hoje, meu grupo e eu, que incluem Charlan, Isaac e Thalita, iremos apresentar um podcast baseado no livro da doutora em História Miriam Bianca do Amaral Ribeiro sobre a cultura histórica e história ensinada em Goiás. A autora possui graduação em História pela Universidade Federal de Goiás, na UFG, e mestrado em História pela Universidade Federal de Goiás, UFG, e também doutorado em História na Universidade Federal de Goiás, UFG. Atualmente atua como professora adjunta na Universidade Estadual de Goiás. Neste podcast, estaremos debatendo alguns assuntos importantes para entendermos como funcionava a educação na província de Goiás na era colonial. Oi, gente, sou o Charlan e hoje vou falar de forma resumida como era a política na província de Goiás. Nessa época, a política na província de Goiás, assim como era em outras partes do país, era dominada pela política imposta pela coroa portuguesa. A região de Goiás, devido à sua localização, tinha uma estrutura política e administrativa simples, comparado com outras regiões do país, e isso influenciou na educação da região. O regime colonial português na província de Goiás era caracterizado pela presença de autoridades nomeadas apenas pela coroa, como os governadores que exerciam o poder executivo e judicial na região. Essas autoridades foram responsáveis pela justiça, por cobrar impostos, organizar a defesa militar e também promover o desenvolvimento econômico da região, com meios de exploração mineral, pecuária e agricultura. Finalizo, enfim, com a minha visão sobre o poder da coroa portuguesa e seu trabalho com Goiás. Seu forte empenho e influência de suas escolhidas autoridades no trabalho executivo e judicial no Goiás acarretava na exploração do trabalho braçal pecuário, deixando de lado a importância da educação e vivência do povo pobre. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Thalita e vou falar um pouco sobre a ideia de que apenas o homem branco poderia ser a base da educação na província de Goiás. O pensamento da província de Goiás era com base na ideia de superioridade racial e cultural do homem branco em relação às outras raças e culturas, como povos originários e negros. Esse pensamento se sustentava na ideia de que apenas os homens brancos poderiam ser a identidade da nova nação, dando prioridade ao ensinamento dos homens brancos. Essa mentalidade era fundamentada de preconceitos racial e cultural, nas quais outros povos eram vistos como inferiores e incapazes de compreender ou contribuir para a sociedade. Pensamento típico eurocentrista. Com isso, muitos sistemas educacionais durante a era colonial eram exclusivos para brancos, negando o acesso à educação para as populações negras e indígenas. Esse tipo de pensamento não limitava apenas o acesso ao conhecimento desses povos, mas também funcionava como uma forma de controle colonial europeu, ao negar a educação e oportunidade de envolvimentos para esses povos. Os colonizadores poderiam manter seus domínios sobre essas regiões e perpetuar a exploração dos seus recursos naturais e humanos. Bom, gente, para finalizar o meu pensamento, eu gostaria de trazer uma parte do texto que fala sobre isso. Abre aspas. Ao pretender que o novo homem brasileiro branco e civilizado fosse a base da identidade da nova nação, a cultura histórica hegemônia não pretendia, como já dissemos, ignorar a presença da diversidade étnica na formação do Brasil colonial, mas sim demonstrar que não havia como alcançar a civilização, sinônimo de europeização, sem o processo de branqueamento desse povo. Fecha aspas. Gostaria de falar que, com base na leitura dessa parte do texto, podemos observar que essa divisão racial prejudicou não só as pessoas dessa época, como também se perpetua até os dias de hoje, influenciando na aprendizagem desses povos. Olá. Eu sou Isaac e vou estar falando um pouco sobre o número desproporcional de homens e mulheres durante esse período. Havia um número desproporcional de homens e mulheres nas escolas, principalmente nessa época. Era uma realidade comum na província de Goiás. Essa desproporção tinha algumas causas, como acesso limitado à educação para as mulheres, em muitos casos, o acesso das mulheres na educação em si não era permitido ou era limitado, né?
Então, as instituições educacionais, em sua maioria, não aceitavam mulheres nessa época, ou ofereciam a elas um currículo educacional menor em comparação ao oferecido aos homens. Além disso, existiam casos de que muitas vezes as famílias priorizavam educar os filhos homens ao invés das filhas mulheres. Paralelo a isso, havia preconceito de gênero, né? Preconceito sobre a capacidade das mulheres. Muitas das pessoas, até mesmo outras mulheres, acreditavam que as mulheres eram menos aptas para educação formal do que os homens. Isso causava desvalorização da educação das mulheres e a crença de que era mais importante investir na educação dos homens prevalecia nessa época. Também havia a questão cultural e sociais, como em muitos casos as mulheres eram vistas como responsáveis pelo trabalho doméstico e pela criação e cuidado dos filhos, enquanto os homens eram incentivados a buscar educação, a participar do mercado de trabalho, né? Bom, gente, eu sou a Maria Luísa e agora estarei falando sobre as discussões para a criação das escolas na província de Goiás. Durante a era colonial do Brasil, a criação de escolas na província de Goiás era objeto de várias discussões e desafios. Vou estar falando sobre alguns problemas que foram discutidos. Um dos problemas era o acesso limitado. As escolas eram escassas e muitas vezes restritas a áreas com comunidades mais privilegiadas. Isso significava que a maioria da população, especialmente nas áreas rurais e entre as populações indígenas e negras, tinham pouco ou nenhum acesso à educação formal. Também tinham questões da elite da época. A educação era voltada principalmente para a elite colonial, visando preparar jovens para assumir cargos administrativos e profissionais. Isso significava que a educação formal estava fora do alcance da maioria da população, que era composta por negros livres, libertos, escravos, povos originários e mulheres. Havia também problemas por causa da vasta extensão territorial e a falta de infraestrutura em Goiás, que causava desafios tanto para a criação quanto para a manutenção das escolas. A falta de recursos financeiros também dificultava o estabelecimento de instituições educacionais, especialmente em uma região distante do centro administrativo do país. Bom, gente, na minha percepção e para finalizar o meu raciocínio, a questão rural, a questão étnica, racial, econômica influenciava ainda mais na educação de toda a população. E como em várias sociedades estudadas nesse livro e em outros estudos, a elite era visivelmente privilegiada e a elite branca era mais privilegiada ainda. E pelo Goiás ainda ser uma província ligada ao Império, isso não tinha nenhuma chance de mudança. Bom, gente, foi esse o nosso podcast. Espero que vocês tenham gostado e muito obrigada por ouvir até o final. Um beijo e até a próxima.